Vamos iniciando mais. É isso aí, estamos iniciando mais um Brasileiros em Debate, né? Iniciando um pouco mais tarde, infelizmente, né? Porque tivemos aí alguns atrapalhos, mas já estamos voltando aqui novamente com Brasileiros em Debate, que hoje conta com bastante participantes. Nós vamos conhecer cada um dos participantes que aqui está. Vamos iniciando pelo nosso amigo aqui presente, nosso amigo de sempre, né? Ele que está nos grupos de WhatsApp, quase sempre tem nos abrilhantado aí com a defesa em que propriamente o mesmo tem. Nosso amigo Zanella. Boa noite, Zanella. Tudo bom? Jailson Zanella. Isto mesmo. Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal. Estamos aí para trocar umas ideias, né? Nesse dia conturbado, na economia, na justiça, né? E estamos aí para debater com os companheiros aí. Eu falo de Santa Catarina, da cidade de Ibirama, Alto Vale do Itajaí. E estamos aí, pessoal. É isso aí. Além do nosso amigo Zanella, eles estão de volta aqui, eles que estão sempre presentes, né? Trazendo novidades, sempre debatendo diversos assuntos. Nós vamos dar um alô para ele agora, uma boa noite para nosso amigo Osmar. Boa noite, Osmar. Tudo bom, Osmar? Boa noite, pessoal. Boa noite, Charles. Hoje tem muita gente, hein? Boa noite, Zanella. Boa noite, JJ. Boa noite, Silvia. A Elaine não está, uma pena que ela não entrou, mas boa noite a todos. Vamos em frente. É isso aí. E para também estar junto conosco aqui, para debater alguns assuntos em geral, tivemos hoje tantos atrapalhos que nem colocamos aí o tema, né, na tela, mas para debater alguns assuntos em geral aí também, ele diretamente do Ceará, nosso amigo JJ Vieira Cavalcante do Ceará. Boa noite, JJ. Boa noite, meu amigo Charles, boa noite aí o Osmar, o Zanella, boa noite, amiga Silvia, bem-vinda de volta, estava sentindo falta de você, né? Que bom que você está aí conosco. Boa noite, amiga Elaine, que não está conseguindo entrar, né? Um probleminha aí, mas espero que consiga. Boa noite, amiga Marlene, amigo Urias, boa noite a todos os demais aí dos grupos do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai. Vamos conosco aí. É isso aí. E ela que está aqui, né, na representatividade do sexo feminino na política, né, tem sempre nos abrilhantado aí com suas palavras, muitas das vezes aplaudida por muitas e muitas amigas que têm nos mandado aí diversas informações, mas cadê a Silvia? Cadê a representante feminina que nós temos na política? Ela está de volta aí, Silvia. Boa noite, Silvia. Falando diretamente de Goiás. Boa noite. Boa noite, companheiros. Um abraço, saudade de vocês. Estava viajando esses dias, vindo do Ceará aqui para o Goiás. E hoje eu estou aqui com a minha família, né? Vim conhecer minhas sobrinhas. Já estou no estado do Goiás. Hoje estou em Joviânia, Goiás. E quero agradecer vocês aí, o carinho de todos, viu? Aproveita, curte e compartilha a nossa live aqui para dar uma fortalecida aí no canal, tá? E fico muito feliz de estar aqui com muitas notícias, muitas novidades, notícias boas para a gente que sempre esteve aqui na resistência aqui do Brasil, né? A prisão do blogueiro, né? Foi decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Fico muito contente com isso, porque aquele ali foi um dos maiores criminosos espalhadores de notícia falsa aqui do Brasil. Então é isso aí. E vamos que no decorrer da live a gente vai comentar sobre essas notícias e essa prisão, né? E a caça do blogueiro Alan, né? Ligado ao grupo dos piores bolsonaristas das redes sociais que existe no Brasil. E como muitos foram abandonados aí pelo presidente, eu acho que Alan dos Santos deve se preparar, né? Porque nós tivemos muitos outros aí com grande importância que foram, felizmente, né, abandonados pelo presidente. Mas hoje teve a decretação aí da prisão do Alan dos Santos e propriamente já tem aí a Polícia Internacional atrás do mesmo, né? Infelizmente, tão logo estará aí sobre o Poder Judiciário brasileiro para, assim, né, ter a sua
a sua parcela de contribuição com a verdade ou mentiras que o mesmo aí andou destilando pelas redes sociais. Mas para debater esses assuntos e trazer muito mais fatos novos, que isso é de grande importância para nós, está aqui presente nosso amigo Zanella, né? Diretamente de Santa Catarina, né, Zanella? É isso aí, Charles. Diretamente de Santa Catarina, Osmar de São Paulo, e JJ do Ceará, além da nossa amiga Silvia, que saiu um pouquinho, mas volta já já diretamente de Goiás. Também nossa amiga Elane, que está tentando entrar aí de todas as formas, está com algum problema no seu servidor, mas tão logo estará junto conosco. Agora eu peço você que compartilhe essa live, que é de grande importância que todas as informações passadas em cada live que nós fazemos, chegue mais longe. Vou pedir os amigos também, que a hora que tiver um tempinho aí, compartilhe. Nosso amigo Zanella, o que você acha desse pedido de prisão? O que você acha do Brasil? Você que está em Santa Catarina, nós falamos pouco com pessoas, principalmente do Sul aí, pessoas que estão nessa região Sul aí, e nós precisamos de todas as formas que você nos traga um pouco das muitas informações que você tem, além dos grupos de WhatsApp, né? A participação que você tem como brasileiro, como lutador, como uma pessoa que vem lutando por um Brasil melhor. Nós queremos te ouvir aí com as notícias que você tem, Zanella. Bom, sobre o blogueiro Alan dos Santos, a notícia que eu tenho é que foi a Polícia Federal que pediu a prisão dele, né? Foi a Polícia Federal. A Polícia Federal constatou que ele está com o visto vencido nos Estados Unidos. Cadê a Silvia? Cadê a Alô? Como é que Fique à vontade, Zanella, fique à vontade, nós estamos te ouvindo. Não, o que eu contei é que eu estava falando é que a Polícia Federal é que acionou o Alexandre de Moraes pedindo a prisão do Alan dos Santos, né? Ela constatou que o visto dele estava vencido nos Estados Unidos e ele tem fortes indícios de que ele estava usando dinheiro para organizações criminosas, e aí resolveram pedir a prisão dele. E o Alexandre de Moraes aceitou, né? Só que já com um pedido de extradição, e veja só, vão incluir ele na lista vermelha da Interpol, né? Mas eu fico sempre com um pé atrás, sabe? Porque o Zé Trovão, quanto tempo que o Zé Trovão e o Oswaldo Eustáquio estão foragidos? Todo mundo sabe que ele está no México. A Polícia Federal, a Interpol, todo mundo sabe onde ele está. Por que não prendem ele? Essa é a minha dúvida, entendeu? Agora sim, eu acho que ele tem que ser preso. Eu acho que ele tem que ser preso porque ele é um dos principais disseminadores de fake news, né? E hoje aí a gente vê que essa fábrica de fake news continua cada vez mais, né? A gente se depara com coisas na internet, no Facebook, no YouTube, totalmente absurdas, né? Como eu vi um vídeo hoje de uma mulher falando em tráfico de drogas na Espanha, que o PT estava envolvido, que o Lula está envolvido, né? Mas e esse tipo de coisa, eu acho que é só para manter a base deles radicalizada, entendeu? Porque nas outras pessoas que têm o mínimo de senso crítico, isso aí não cola, né? Porque não tem veracidade, né? Você vê que se um negócio desse de drogas e coisa fosse verdadeiro, estariam todos os canais de televisão falando, né? A Globo, e não tem ninguém, é só lá naquele meio bolsonarista, né? Então fica... Esse tipo de conteúdo é gerado só para eles ali, para consumo interno, para manter aquela base radicalizada. É isso que eu penso. Agora sim, eu acho que tem que ser preso, mas a Polícia Federal, com essa Polícia Federal aparelhada que a gente tem aí, eu acho muito complicado, sabe? Meu amigo, nós temos visto aí que eu nem creio que a Polícia Federal, na minha maneira de ver, eu nem creio que a Polícia Federal
esteja aparelhada. Eu acho que o problema é que nós estamos tendo a intervenção do poder, né? Quem já esteve no poder sabe que a pessoa que está no poder geralmente indica o chefe da Polícia Federal, indica o cara que quer ser inspetor da Polícia Federal, e muitas das vezes existem outros meios também políticos de graduar aquele cidadão, aquele servidor público que propriamente acaba ficando aí refém dessa situação e de outras situações em que propriamente quem te indica acaba levando vantagem. Nós vimos isso aqui, vivemos isso aqui em Minas Gerais com a situação do Aécio. Nós sabemos quantas pessoas o Aécio, no período em que foi governador de Minas Gerais, indicou, né, ao Poder Judiciário. E essas pessoas hoje, praticamente, todos os processos do Aécio que voltou para Minas Gerais não saíram da gaveta. Quer dizer, o próprio STF mandou de volta, porque a realidade de cada processo, claro, nada mais justo do que Charles, e ele continua dando as cartas aí no submundo da política, né? No submundo, essa eleição essa candidatura do Eduardo Leite é bancada pelo Aécio, né? O Eduardo Leite, na verdade, é um teste de ferro do Aécio. Ou eu estou enganado? Não, tá certo. Mas aqui no estado de Minas Gerais, Anela, nós temos um problema bem pior, porque o que acontece? Só para você ter ideia, em uma das fazendas do amigo do Aécio foi pego um helicóptero, tá? Com 450 quilos de pasta base. Nós estamos falando de 450 quilos de cocaína em um helicóptero que, segundo a Polícia Federal, segundo as investigações e propriamente as conduções depois, nós vimos bem claro as declarações que esse helicóptero foi abastecido com o dinheiro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, segundo as informações. Ninguém está aqui fazendo qualquer menção ao erro ou praticando aqui, calúnias ou qualquer outra coisa. Mas, na verdade, o que foi publicado em época foi isso. O que aconteceu? Nós aprendemos uma coisa, que quando se trata de pessoas ligadas ao Aécio ou não, mas pessoas que estão ligadas à sua campanha, infelizmente 450 quilos de pasta base não dá crime, não dá cadeia, só dá cadeia se for acima de 450. E o mais interessante, até o helicóptero foi devolvido por falta de provas. Agora eu te pergunto, a cocaína já não era prova? Tá? O próprio piloto voltou a praticar crimes, isso eu ia falar até com o JJ, porque, segundo as informações, o mesmo piloto que desceu aqui foi o mesmo que levou aquele outro traficante para matar, né, um outro traficante lá no Ceará, né? E depois de volta ele desceu num campo de futebol numa cidade do interior de São Paulo em outro helicóptero. Quer dizer, como se não bastasse, ele tem passe livre, ele continua tranquilamente aí, circulando tranquilamente para lá e para cá. Quer dizer, então, sabe o que nós aprendemos? É que quando se tem envolvimento com pessoas desse grau de periculosidade, a impressão que dá é que não acontece nada, né? Então, as grandes influências, nós sabemos que há, não tem como nós dizermos que não tem as grandes influências. Então, acredito hoje que a Polícia Federal está tendo até dificuldade de trabalhar. Você viu aí que qualquer delegado que avança, ele é afastado do caso. Imediatamente ele é aposentado, então o cara não pode nem trabalhar. Se ele abrir a boca e falar, vou investigar fulano, ele está fora. Só que isso aí, a população é que tem que ficar de olho, a população é que tem que ver que esse tipo de coisa que vem geralmente acontecendo vai enfraquecendo a instituição. E essa instituição passa a ficar um pouco enfraquecida, vamos falar assim, frágil, porque, infelizmente, o próprio poder faz isso com ela, né? Infelizmente, você está vendo aí bem claro que quando a instituição também usa das suas atribuições de maneira retrógrada, como foi usado no caso do Lula, aquele tal de Valejo, todo mundo lembra disso, né? Usou também a instituição de maneira deficitária, né? E aí pagou-se um preço muito alto pela descredibilidade da instituição. E hoje vem aí, lógico, a própria retaliação em cima disso, da própria população que acaba não depositando sua credibilidade na instituição da maneira que deve ser. A mesma coisa está acontecendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, Osmar, a PEC 5, né? Nós vimos aí a PEC 5,
2021, é uma PEC que vai regulamentar o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você pergunta, Charles, você é a favor ou é contra a PEC 5? Felizmente, pelo que eu vi o Dallagnol, o Deltan Dallagnol fazer com o Brasil, eu passo a ser a favor. Você entendeu agora qual que é a descredibilidade? Porque você passa a ser a favor, até mesmo você sabendo que terá danos, né, sobre isso. Mas, infelizmente, nós vimos aí que o corporativismo é muito forte. Ô, Charles, eu discordo que tenha danos, cara. Porque o Ministério Público, ele não tem controle, entendeu? Quem é que pune o Ministério Público? O Conselho Nacional de... O corporativismo não deixa. Pois é. Então, o que a PEC 5 está pedindo? Ela está só redistribuindo os poderes e fazendo o quê? Ela está pedindo que o Ministério Público crie um, como é que eu vou dizer, um código de ética do Ministério Público. Mas nem isso eles querem fazer. Eles não querem seguir a ética da profissão. Na verdade, eles querem ser Deus. Isso aqui é verdade. Eles querem ser exatamente. Deus. Exatamente. Aí eu vi a desculpa do Glauber Braga hoje no 247, dizendo que ele é a favor, mas como ele foi voto vencido, ele votou contra. É a mesma desculpa da Rosa Weber para aquele HC do Lula, né? Eu sou contra, mas para manter o colegiado eu vou votar a favor. Cara, isso para mim é a coisa mais nojenta, que é a justificativa mais furada que tem, entendeu? Aí eu vi a Fernanda Melchiona dizer, não, mas o Ministério Público precisa ter um controle popular. O controle popular é feito por quem tem voto. E quem tem voto é o Congresso. É o Congresso. Então, nada mais justo que o Congresso é que indique o corregedor. Entendeu? E ainda assim eles ficam com a maioria do colegiado no Conselho Nacional de Ministério Público. Eu não sei por que esse barulho. Não, mas na verdade, a gente sabe que por quê? Porque eles não querem ter poder ilimitado, né? Eles querem ser totalitário sobre todas as decisões. Na hora que haver alguma denúncia, simplesmente não tem correção. Porque... O que a gente escuta os prefeitos dizer, que os promotores, logo que eles assumem, a primeira coisa que os promotores fazem é chamar eles lá para fazer um termo de ajuste de conduta. Para eles ficarem refém do Ministério Público. Entendeu? Os prefeitos hoje estão na mão dos promotores de justiça das cidades. A gente sabe disso. E começam a comandar o poder executivo local de cada localidade. Porque, sim, exatamente. Quando começam a pressionar dessa forma, igual vão pressionando em diversas maneiras, assinando taxas e tudo mais, a tendência é que as pessoas geralmente vá a ficar refém, sim, né? Porque começa uma pressão aí, diversas... uma das coisas que nós devemos sabe, sempre agradecer, embora eu tive um debate aqui, né, com 2 advogados em segurança pública, teve aqui, se eu não me engano, Sabo Osmar teve conosco, né, Osmar? E, se eu não me engano, o JJ teve conosco. Eles acham que a lei de abuso de autoridade não resolveu nada, mas eu ainda acho que a lei de abuso de autoridade ainda tem alguma coisinha assim para resolver. Porque, por exemplo... O juiz de garantia nem foi regulamentado ainda. O juiz de garantias nem foi regulamentado ainda. Está lá eu acho que é o Gilmar Mendes, não sei quem é que está sentado em cima. Pediu vistas. O Fux pediu vistas e está sentado em cima até agora. Pois é. Lamentável, nós estamos aí nessa situação, o Brasil em uma situação precária, destruído pela Lava Jato, isso nós podemos falar, né? Destruído pela Lava Jato, um sistema empoderado do Brasil, que a ordem veio do Sul, você me desculpa se é do Sul, mas a maioria das ordens veio do Sul, e infelizmente nesse empoderamento, o resultado disso é fácil, 350 mil pessoas desempregadas na Odebrecht, mais de 100 mil desempregados na Camargo Correia, eu não vou nem falar da Mendes Júnior, da OAS e diversas
Deu da Andradas, não vou nem falar, não, eu vou deixar aí para todo mundo veja. Os fornecedores estão perdendo. Os fornecedores estão pedindo a falência da OS. Estão pedindo a falência. Os fornecedores estão pedindo a... Então, resultado disso, aí vê o pessoal do agro dizer, não, mas o agro tá bom, entendeu? Tá maravilhosamente bem. Quer dizer, os grandes agricultores estão ótimos. Para os exportadores em alta quantidade, está ótimo. Agora, para o produtor médio e o pequeno, esse está ferrado, não vem com essa, não. Mas começa a ficar ruim também, porque a China trancou a exportação de carne agora, né? Pois é. Por causa aí já começa a ter um grande problema, né? Começa a ficar ruim. Então, o que acontece? Nós destruímos os outros setores, o setor da construção civil, nós destruímos os outros setores que também contribuíam com o Brasil. Para simples fato, nós mantemos aí muito bem nas exportações o agro, como manteve até ontem. Porque tinha navio, por exemplo, você vai exportar qualquer outro produto, não tem navio, mas para o agro tem. Sabe, a exportação estava livre. Outra coisa que nós não devemos nunca esquecer, a Conab, ela tinha um papel muito importante no Brasil. Ela regulamentava o direito do brasileiro ter uma boa porcentagem desses produtos, ou seja, da comida, né, produzida no Brasil, para ser distribuído primeiro para os brasileiros, porque quem é o dono da terra. Juntou esses empresários do agro, ou seja, esses latifundiários, entre outros, né, e fizeram de tudo para que o Michel Temer iniciasse e o Bolsonaro terminasse de acabar com a Conab. Resultado disso, o capitalismo selvagem realmente tomou conta. Todo mundo acha muito mais atrativo exportar do que propriamente vender aqui para o comércio interno. Só que, resultado disso, 53 milhões de pessoas na miséria, 30 milhões de pessoas em incerteza alimentar, 19 milhões de pessoas na extrema pobreza, que é aqueles que não têm nem casa, nem local para morar. Isso já está sendo visto nas grandes cidades, em todas as esquinas, tá? 15 milhões de pessoas desempregadas só nos últimos tempos. Então, é um saldo negativo demais e nós nem vamos falar quantas demissões que houve nas empresas de construção civil. Aí você abre um TikTok, você vê ali, por exemplo, um bolsonarista besta dizendo, olha, eu sou pedreiro, estou comendo muito bem, como se, sabe, o Brasil circulasse tudo, sabe que 14 milhões de brasileiros circulassem em volta de um homem só. É lamentável que você vê muitos bestas falar isso, ainda que tivesse 50 mil pessoas falando isso, ainda seria pouco, mediante as pessoas que estão desempregadas, estão nessa situação toda. Mas vamos ouvir os nossos amigos também, eles estão aí atentos e nós só falando. Vamos começar pelo nosso amigo de São Paulo aí, Osmar. Essa semana eu vi um vídeo aí da Praça da República, situação feia, muitas barracas na rua, pessoas morando nas ruas, e a situação não é Venezuela não, Brasil mesmo. O cara ainda zoa, falando, gente, estou aqui na Venezuela, aí ele mostra lá a placa, Praça da República. Não é Venezuela não, é República. Aí ele começa a zoar conosco lá. Mas, Osmar, me conta um pouco aí o que você acha de toda essa situação. Bom, nesse caso está parecendo nos Estados Unidos, onde a maior parte das pessoas que estão marginalizadas lá moram em barracos, trailer e assim por diante, né? Nas calçadas. Vamos lá. Ideli Salvati, ela tinha um ministério com a Dilma, não me lembro qual ministério que é, mas ela tinha um poder, né? Casa Civil. Isso, obrigado, Zanella. Ela tinha um poder fiscalizador sobre o Ministério Público, né? E ela, palavras dela, chega-se perto de um magistrado, de um juiz, sei lá o quê, e diz para ele assim, quanto você tem em patrimônio? É lógico que eles não perguntam para ele, já sabe quanto ele tem de patrimônio. E tanto, você ganha tanto. É incompatível. Mas eu recebi uma herança. Continua incompatível. Minha esposa recebeu uma herança. Bom, quando ela descobre que tudo é incompatível, ela recebe o seguinte recado: não se investiga juiz. Espera aí. Então, o juiz é um ser acima dos seres normais? Quer dizer, a justiça é igual para todos seres comuns, mas para juízes que estão acima dos seres comuns, a justiça é outra.
Pode se roubar, pode se fazer à vontade. Se você matar, se você enfiar 5 tiros na cabeça de uma pessoa, como um promotor fez, dentro do supermercado, só porque o cara deu uma olhadinha com a mulher dele, certo? E ele, na insegurança de criar um boiola, meteu 5 tiros na cabeça do cara, ele foi imediatamente punido com aposentadoria compulsória. Legal, né? Legal. E não foi preso. O outro juiz também, o motoboy, estava na porta do condomínio, chamando algo desse tipo, ele desceu lá, gritou com o cara bateu de frente com ele, porque não é para achar a cabeça para vagabundo nenhum, subiu no apartamento dele, lá em cima, deu uma cobertura dele, porque juiz, né? Já viu que ele devia ter, né? Carregou arma no cara também. Também foi punido severamente, foi aposentado compulsoriamente, certo? Isso tem que acabar. Lá atrás teve uma Revolução Francesa e muitas cabeças rolaram. Não foi por acaso, foi por esse tipo de acontecimento. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê a arrogância desse pessoal, não é todos, é lógico, mas é a grande maioria, a arrogância com que eles tratam os seres humanos inferiores, que somos nós, que não somos do judiciário, que não temos divisas nos braços, medalhinhas com tampinha de Coca-Cola no peito, né? Para levar título de general e essas coisas. Então, a justiça não é para todos. O Brasil não funciona. E quanto ao Alan dos Santos, só de ter sido decretada a prisão dele já é um ponto positivo, tá? Já é um ponto positivo. A gente espera que isso seja uma cortina de fumaça, porque ele parecia ser um dos pedestal desse bolsonarismo, né? Dessa máfia bolsonarista. Se está decretada a prisão dele, é ótimo. E eu gostaria muito que ele fosse preso mesmo, tá? E que Bolsonaro abandonasse ele, que é de praxe ele fazer isso, e que no ato da raiva ele fizesse uma delação premiada. E que fosse aceita, porque até hoje o sargento da aeronáutica, que queria vir ser sabatinado pelo Congresso, queria ser sabatinado pelo Congresso sobre esse assunto, ele foi impedido, porque o Eduardo Bolsonaro tem um cargo na Comissão de Justiça, né? E não deixou ele fazer isso. Tem muita coisa nesse país para ser passado a limpo. Muita coisa. A gente estava indo bem durante o governo do PT. Mas aí bateram panela, né? Graças ao AS também, né? E deu no que deu. Voltamos lá na idade medieval. Então tem muita coisa para passar limpo no Brasil. Qual é a palavra? É isso aí. E ele que está conosco aqui, né? Vamos ouvir ela também, que está conosco aqui, prestando muito atenção aí. Ela que está diretamente de Goiás hoje, viajando o Brasil e uma boa parte. Aí esteve no Ceará, no interior do Ceará, voltou para Brasília e agora está em Goiás. Silvia, fique à vontade. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos vocês aí que nos assistem aqui no Facebook, que nos dá o privilégio de estar um pouco aqui com vocês. Quero agradecer imensamente o convite aqui dos meus amigos e falar um pouquinho sobre essa vergonha que o Brasil vive hoje, né? Infelizmente, isso é graças a vocês, né, que vestiram as camisas do Brasil, se apoderaram das cores do nosso país, da nossa bandeira, e foram para as ruas do Brasil bater panela em 2016 e tiraram uma presidente legítima, eleita pelo povo brasileiro, por escolha da maioria do povo brasileiro, que não foi respeitada pelas elites, essa escolha nossa. Acredito eu, observando aqui hoje a situação crítica que o Brasil se encontra hoje, política e economicamente, né, que quem estava por trás de tudo isso, e hoje exatamente esses que estão junto com o bolsonarismo, estão junto aí com toda essa galera ligada ao extremismo da política brasileira, porque eu não digo de direita, porque o extremismo hoje não tem partido, né? O representante do extremismo da política brasileira hoje é um sem partido, não tem partido. Para mim não tem moral nenhuma, nem politicamente, nem economicamente, nem absolutamente nada. Né? E graças a essa atitude responsável da maioria dos brasileiros de terem escolhido esse cidadão, de terem saído para as ruas para tirar Dilma, porque não estava bom, nós tínhamos aí uma gasolina de R$ 2,19, um bujão de gás de R$ 35, R$ 40, e hoje a gente vive assim a calamidade de ter que pagar R$ 7,00 o litro de gasolina, em alguns lugares é um pouco mais de R$ 110, R$ 115
num bujão de gás, e ver a maioria dos brasileiros dentro dos caminhões de lixo, catando lixo para comer, comendo resto de carne, comendo osso, né? Quem lembra daquela velha frase de dizer que o Brasil, se não saísse da mão do presidente Lula, iria virar uma Venezuela? Nós não estamos mais virando a Venezuela, nós estamos pior do que na Venezuela, porque lá pelo menos tem um presidente, aqui a gente tem uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, que está única e exclusivamente preocupado em roubar, em se envolver em corrupção, em formar quadrilha junto com seus filhos e todo o bando que está junto com ele dentro da política para envergonhar o país e falir economicamente tudo aquilo que pode, né? Eu quero parabenizar você, que diretamente esse golpe, estado de golpe que o Brasil vive hoje é graças a você, brasileiro inútil, irresponsável, analfabeto funcional, né, que saiu às ruas em 2016 vestido nas camisas verde e amarela, que se apoderaram de uma cor que pertence à bandeira brasileira para apoiar as milícias, para apoiar os criminosos, as quadrilhas ligadas à política brasileira, que se apoderaram, né, dos partidos políticos para dar um golpe no país, junto com a elite, a burguesia ligada ao agronegócio brasileiro, que, para mim, faliram a indústria brasileira ligada à construção civil, propositadamente, para que essa elite assumisse o topo da pirâmide econômica do Brasil, né, e pudesse praticar os crimes diversos que eles praticam hoje dentro da economia brasileira, desde a manipulação do aumento do dólar, com a fuga maciça dos investidores internacionais aqui dentro do Brasil, para que eles vissem assim o dólar subir, né, a chegar aí a quase R$6 o dólar, e eles pudessem exportar aquele produto que eles compram na folha dos agricultores, dos produtores, a preço de banana, exportar em dólar para fora do Brasil e assim enriquecer de uma forma exorbitante, enquanto metade do país vive na miséria e tem como respaldo de toda essa irresponsabilidade política, o desemprego, a fome aqui no Brasil, que é uma coisa impressionante. É repulsivo ver essa elite assumir o topo da pirâmide econômica do Brasil e sem piedade nenhuma, junto com os banqueiros, né, acompanham a fome ressurgir em alguns estados brasileiros, em algumas camadas da sociedade brasileira, né? Infelizmente, essas elites irresponsáveis não tomam providência para que tudo isso seja sanado. E, infelizmente, se o povo não tomar providência, a tendência de tudo isso é piorar cada vez mais, viu? Essa assim, é uma colocação que a gente faz com muita tristeza no coração. Não estou aqui fazendo esses comentários com alegria, de forma nenhuma, é com tristeza, é com desespero na minha alma que a gente comenta sobre tudo isso. Infelizmente, gostaria eu de estar aqui falando, fazendo outras colocações e não ter que estar falando dessa forma triste da economia e da situação socioeconômica triste que o Brasil se encontra hoje, viu, gente? Passa aí minha palavra para o meu companheiro JJ Vieira do Ceará, guardo no meu coração, parabéns a todos vocês aí pela resistência nas redes sociais, que isso é extremamente importante, que a gente consiga novamente tirar politicamente o Brasil desse caos, dessa vergonha que a gente vive hoje. É isso aí, pessoal. E ele que está conosco aqui hoje, JJ do Ceará, nós vamos escutá-lo também, né? Tem muita coisa para nos falar aí, ele que trabalhou durante o dia todo, né? Chega do seu trabalho, vem aqui nos abrilhantar com sua presença, e pedimos a você que compartilhe essa live, do jeito que nós estamos aqui retransmitindo, que as informações cheguem mais longe em que você puder. Boa noite, JJ, fique à vontade. Boa noite, Charles Silva, Zanelli e o Osmar que saiu aí. Boa noite a todos do Facebook, dos grupos do WhatsApp. Boa noite, muito obrigado. E olha, apoie o Brasileiros em Debate, compartilha, participe. Muito obrigado aos que já estão mandando mensagem aí, que a gente está vendo. Eu vou mencionar aqui, quando entrei, eu estava mencionando um quadro muito triste, uma matéria que passou hoje na Rede Record de televisão. Esse caso aconteceu há 2 meses atrás, em São Paulo. Não me lembro o bairro, porque é tanta coisa, e eu vi só uma vez o nome do bairro, mas eu fiquei prestando atenção nos outros fatos. Uma criança que a mãe rejeitou ao nascer, entregou para uma família adotou, não documentada, porque se espera, geralmente, a lei se espera até os 9 anos para poder passar uma certa documentação. Muitas das vezes isso acontece.
principalmente quando se trata de pessoas de baixa renda. A mãe não quis a criança, e aí quando a criança completou 11 anos agora, 2 meses atrás, a mãe entrou na justiça e requeriu a guarda da criança, e a justiça foi lá, devolveu a criança. A justiça fica sabendo denunciado que a criança tem supostos maus tratos. Aí o conselho tutelar vai lá e detectou, sim, manchas no corpo da criança, o jeito da criança se comportar, e aí o conselho tutelar foi embora e ficou de voltar mais tarde. E quando voltou mais tarde, já era tarde. A mãe assassinou a criança porque o conselho tutelar bateu lá e ela já estava maltratando muito essa criança. Olha só, a mãe abandona a criança, depois requer a guarda, o juiz dá a guarda e a mãe tortura a criança por dias, né? Passa na imagem a mãe com um pedaço de pau, com uma colher de ferro, dando na ponta dos dedos da criança, e um marginal, porque quem filma calado, ainda manda a menina tirar as mãos para a mãe bater no ponto dos dedos da criança. Olha, eu não sei como é que eu fiquei, acho que o sangue ferve. Quando você que é pai, ou qualquer pessoa que tem sentimento, que vê essas coisas absurdas, não consegue compreender como é que um ser humano faz isso com a criança. Não consegue. Eu postei o link aí para você aí, Charles, se você puder passar o vídeo depois aí, daqui a pouquinho, fique à vontade. Mas é muito doloroso. Isso acontece no Brasil inúmeras vezes, dias após dias. Aí a pergunta é, quem é o culpado disso aí? A criança estava bem com a família adotiva, a criança tinha carinho, tinha amor. Infelizmente, o companheiro caiu. Lamentável. JJ está de volta aí, está com algum problema na... E assim que a mãe recebe, a mãe biológica recebe, começa a maltratar essa criança de 11 anos. Gente, se você assistir essa matéria, vocês vão ficar não só entristecidos, né, mas vão ficar muito indignados com a situação. Aí de quem é o erro? Nesses casos, para mim, o juiz tem que ser punido. Porque tem que ouvir a criança, ela tem 9 anos, 11 anos, tem que ouvir a criança. Tem que acompanhar mais de perto. A pessoa do conselho tutelar é responsável porque ela foi lá, detectou as manchas no corpo da criança, em vez de ter levado logo, não, ela foi embora e disse, não, volto depois. E o depois, a mãe, se você olhar o vídeo, você vai ver tanto ódio na cara dessa sem vergonha, que me desculpe as mulheres, mas uma mãe como essa não é mãe, cara, não é gente, né? É desumana. Eu digo sinceramente, é nesses tipos de caso fútil que eu sou pelo Velho Testamento. Com quem ferro fere, com ferro tem que ser ferido. Me desculpe aí as pessoas, eu posso ser radical, mas olha, há pessoas que maltrata, que espanca, que mata por futilidade, por puro ódio e mal, essas pessoas não merecem a vida. Quem tira a vida por ódio e futilidade, sinto muito me dizer, eu sou um lulista, eu sou um esquerdista, mas eu tenho isso em mim, do Velho Testamento. Quem mata por futilidade, quem assassina por futilidade, por crueldade e maldade, não merece a vida. Tem que ter o mesmo exemplo da qual ela não deu. Aliás, tem que ter o mesmo caminho da vítima. Se a vítima conseguir sair do caixão, então essa pessoa que mata a outra por futilidade, por maldade e crueldade, que ela permaneça viva. Que a criança jamais voltará. Essa mãe, sinto muito, ela já está presa. Eu espero que ela tome um salga muito grande das outras detentas, porque quando geralmente isso cai na cadeia, o salga é grande mesmo, porque o mal a gente nota o mal em certas pessoas. O Brasil está tomado do mal. O Brasil perdeu aquela parte da paz em muitos setores. O Brasil hoje está tomado de coisas ruins. Acho que, vamos dizer, Deus abandonou o Brasil. Deus abandonou o Brasil e o Brasil está dominado pelo Satanás. Mas Deus não está acima de tudo, não é? Deus acima de tudo, Brasil acima de Deus, acima de todos, como é que é o negócio ali? Pois é, né, meu cara? A propaganda então, foi muito doloroso.
Deus acima de É muito tudo. A doloroso. Né? propaganda foi essa mesmo, mas Eu felizmente passo a palavra nós aí para vimos os amigos aí. Eu, Deu um eu, probleminha aqui JJ, na que minha tela, pessoal, apagou, foi tudo. companheiros, eu quero aproveitar aí a deixa do que o JJ está falando aí e falar para você que é vizinho desses agressores, que vocês presenciam, que escutam os gritos dessas crianças de pedido de socorro, que vocês sejam humanos, que vocês denunciem, que chamem a polícia para tentar salvar a vida dessas crianças. Viu que muitas das vezes as pessoas estão ouvindo e covardemente não chamam a polícia, não tomam providência, que vocês também são coadjuvante desses crimes, dessas agressões. É muito interessante que vocês sejam humanos, que vocês denunciem, que chamem a polícia, porque no momento que você se cala, você vai estar apoiando esses criminosos. Eu sou uma criança vítima de muita violência doméstica. Meus pais eram do interior do Nordeste e aprenderam que tinham que criar filho batendo, tinham que bater por qualquer motivo. Tinha dias que nós levávamos 2, 3 surras por dia. Eu e a minha irmã mais velha. Os mais novos da nossa família, felizmente, não passaram por isso. Né? E a gente presenciava, toda a comunidade sabia da violência que a gente sofria dentro de casa e ninguém denunciava. Hoje, eu sou uma pessoa que eu me tratei psicologicamente, eu venci esses traumas, eu sou uma pessoa muito bem resolvida na vida, mas eu sou uma testemunha da forma grave psicológica que essas agressões causam na nossa vida, no inconsciente, no espírito de submissão que a gente assume, nessa identidade de submissão que a gente assume no decorrer da nossa vida. Muitas vezes, esses transtornos psicológicos são tão graves que a gente não consegue prosperar, que a gente não consegue crescer na vida, porque você desenvolve uns traumas psicológicos irreparáveis. Que para você conseguir curar psicologicamente a vida de uma pessoa vítima de violência, é preciso terapia, é preciso tratamento, é preciso que a gente tenha um espírito de resistência muito grande, como eu tive, para vencer esses traumas psicológicos. Espírito de submissão, assim, de uma forma absurda, porque a gente apanhava e era obrigado a se ajoelhar para obedecer aos nossos pais. Eu acredito que não só eu, como centenas de brasileiros passaram por agressões em casa, porque antigamente os pais aprendiam que tinha que educar os filhos batendo. Então, eu falo isso por experiência própria. Você que presenciou essas agressões, você que escuta essas agressões nos seus vizinhos, denunciem, chamem a polícia, façam alguma coisa, porque você, além de estar salvando a vida dessas crianças, vocês vão estar ajudando essas crianças a ter uma vida um pouco melhor. Que muitas vezes esses pais psicologicamente não estão preparados para ser pai. Essa, assim, é um relato. Exatamente. Meu. Mas aí, é isso que eu quero dizer. Quando o JJ diz que não, tem que matar, né? Quem matou tem que matar. Teus pais, quando batiam em ti, quando batiam em você, eu acho que eles não faziam isso porque eles eram maus. É porque eles aprenderam. Eles aprenderam com os pais, eles foram educados assim, e eles achavam que tinham que educar os filhos deles assim. Essa mulher que fez isso com o filho passou dos limites. Mas ela também deve ter aprendido, também deve ter sido criada da mesma forma. Entendeu? Agora, se a gente falar, não, tem que matar, eu não concordo. Eu sou contra a pena de morte. Não. Eu acho que isso não resolve nada. Né? Eu acho que cria mais revolta ainda. E quem mata e quem vai morrer é o pobre. Então, para complementar a fala do JJ, ele mandou um vídeo para mim. Para complementar a fala do JJ, ele mandou um vídeo. Resposta aí. Eu gostaria que vocês vissem o vídeo, porque eu acabei de baixar o vídeo. Deixa eu só responder aqui, Charles. Só do caso da menina. Não, o amigo, amigo, vamos lá. Fica à vontade, JJ. Não, eu queria só dizer que não podemos generalizar, mas o que eu quero dizer é quando há coisas excessivas, hediondas, cruel, de puro ódio e maldade. É isso que eu quero dizer. Não é dizer que vai todos, não, porque há exceções. Às vezes é legítima defesa, mas nesse caso aí não é, vocês vão ver. Vamos lá.
atenção porque tem novidades no caso da menina que foi encontrada morta no litoral paulista com sinais de espancamento. A mãe, inclusive, a principal suspeita, já está presa há quase 2 meses. Agora, a polícia divulgou um vídeo em que o padrasto incentiva a tortura da enteada. Deixa o áudio para todo o Brasil, se tiver, claro, né? Vamos ouvir. Pode legendar, Creminho, por gentileza? Levanta! Eu falei, é diferente. Não tire os olhos. Repara no ódio dessa mãe. Essa nova imagem revela o padrasto em sessão de espancamento. Gente, é muita covardia. O palavrão que você falou. Veja. Eu falei que era diferente. Olha que barbaridade. Ele também foi preso, já foi levado para a delegacia de Guarujá. De onde o repórter, meu querido Matheus, vai contar todos os detalhes sobre esse caso para nós. Nesta manhã de quarta-feira, eu quero que o Brasil inteiro preste muita atenção, que são sessões de tortura. Mas muitas mesmo contra essa garotinha que você está vendo aí na tela do nosso programa. Divide as imagens com o Matheus, por gentileza, e o Matheus vai atualizar para nós o caso. Bom dia, VTV na tela do povo e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos do Primeiro Impacto. É uma história bastante triste, né? Mas aí acaba vindo os desdobramentos, né? O padrasto da menina, da pequena Clara Regina, de 11 anos, né? O Maicon Faustino de Souza foi detido na tarde de ontem pelas autoridades policiais, né? Lembrando que a pequena Clara, ela foi morta pela mãe no último dia 24 de agosto, com sinais de espancamentos, né? Ela foi encontrada na noite do dia 24 de agosto pelos irmãos e pelo próprio padrasto, esse na momento casa da aí, irmã foi o mais momento velha. que o rapaz Depois que a avisou polícia que tinha pessoa lá fora, era conselho tutelar. Era conselheiro do conselho tutelar que estava lá fora, que veio visitar a criança. E ela, quer dizer, nesse momento aí, ela contastou as manchas e viu, com certeza ela viu a forma que a criança está. Mas isso é uma matéria sensacionalista, Não, eu assisti Combate. Mas eu acho que isso aí eu até evito assistir. Eu não assisto esses programas policiais. Porque eles querem causar isso que tu está sentindo, JJ. Eles querem causar revolta em ti. Eles querem causar revolta, entendeu? Então, eu compreendo o seu ponto de vista, mas se você assistir o vídeo original, que esse aí é o vídeo original, eu entendo a colocação sua e eu entendo a colocação do JJ também, mas peraí, mas nós estamos falando de uma criança que foi morta, né? Nós estamos falando de uma vítima. Ela morreu em seguida aí. De uma agressão. A mãe tirou a criança. Olha, para você ver, a mãe tirou a criança dessa casa aí que estava. Você vê a pessoa avisando que tem alguém chamando lá fora, era a pessoa do conselho tutelar. Aí a mãe, como viu que os vizinhos estavam denunciando, tirou a criança daí e levou para outra casa em cima do morro, para não ser ouvida. A criança não ser ouvida, os gritos, a mãe matando a criança. Então, essa minha revolta, não é questão de sensacionalismo, não. É questão do puro mal que essa mulher usou, abandonou a criança quando nasceu e depois pegou para matar. Ah, mas ela falou um palavrão, pera ainda, bota de joelho, dá uma chinelada, mas bota de joelho, vai fazer o que fez. Não há justificativa para crueldade, para maldade, não. De jeito nenhum. A mesma coisa faz esses marginais vagabundos, dessas facções criminosas, que tortura meninas de 12 anos, 15 anos, degola outros jovens, também marginais que estão no mundo do crime, mas é crueldade, é maldade. Por isso que são para esse tipo de marginais que eu sou a favor da pena de morte. Nós temos quase 800 mil presos nessa cadeia. Tem muita gente que são presos inocentes, tem muitas pessoas presas inocentemente. Tem outros que foram presos com apenas um papelotezinho de maconha. 5 gramas, 10 gramas, mas tem muita gente ruim. Essa mulher e esse marginal que está filmando é um deles, são 2 deles. Não merece a vida porque tiraram a vida dessa criança. É isso que eu estou te dizendo. São pontos localizados. Não é que seja geral. Ah, eu matei alguém porque foi legítima defesa, porque me atacou. Ou era eu, ou era ele. Então, aí é um outro caso. Mas esse caso aí... Eu entendi. Muito no dizer. Eu entendi pura crueldade, maldade, mesmo, ruindade, ódio. Eu entendi a sua colocação, entendi a revolta da Silvia, entendi a colocação do Zanella também. Zanella não gosta de ver esse tipo de vídeo. Eu compreendo o ponto de vista dele. Ele acha que a mídia olha a questão do Jairinho.
questão do Jairinho é exagero? Mas é por isso que eles passam essas porcarias. Mas, meu amigo Zanella, se abafar para você ficar revoltado, para você achar que para jogar um ser humano contra o outro. Eu sei. E a gente tem que fazer o quê? Exigir do Congresso mudança nas leis penais. Não adianta só pegar e prender e estar lá dentro. Mas matar vai resolver? Não vai resolver. Pena de morte. Quem matou com pena de morte não vai voltar. Mas Zanella, vamos para frente. Mas daí vem outro. Zanella, eu gostaria que nós voltássemos. Por isso que precisa da pena de morte. Sinto muito. Para esse tipo de caso, precisa da pena de morte. Sinto muito lhe dizer, eu posso estar sendo radical. Eu quero que me diga, mas a pena de morte tem que... Um país que tenha adotado a pena de morte tem resolvido os problemas. Não existe. Não existe nenhum país no mundo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, gente. Companheiro, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A pena de morte não vai resolver, mas a justiça inibiu esses agressores de continuar espancando crianças. Desde o minuto que endureceram as penas e de que aumentaram as penas em cima da vida desses canalhas, criminosos, covardes, que têm, assim, a capacidade de agredir crianças e mulheres indefesas. Isso só vai acabar com o endurecimento das penas. Viu? Eu até não é necessário nem. Eu acredito que não é necessário nem que tenha pena de morte, viu? Mas com endurecimento da pena, se for 30 anos de cadeia, que sejam 30 anos de cadeia. Fechado. Não, Silvio. Viu? Não, Silvia, ainda não. Eu posso até mudar meu ponto de vista, Chato, socorro. Posso até mudar meu ponto de vista da pena de morte. Prisão perpétua. Enquanto a pessoa estiver enterrada, a pessoa está presa com trabalhos forçados até o fim de sua vida. Eu posso até abrir mão da pena de morte. É melhor pena de morte. Presas perpétua enquanto a pessoa estiver enterrada. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que o debate nosso tomou um rumo pessoal aí do entendimento de cada um. Nós precisamos vamos para frente, mexer no Código Penal. Nós precisamos mexer no Código Penal. O nosso Código Penal é ultrapassado. Nós temos leis demais. O Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo. No mundo, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que nós temos leis para tudo. Nós temos ECA. O que o amigo Osmar tem a dizer, amigo Osmar? Adolescente, né? Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos leis referentes às mulheres, né? Essa propriamente. Mas, Charles, mas o único problema dessas leis, eu vou falar qual que é. O nossas leis é que quase sempre essas leis elas são criadas com as brechas. E as brechas nossas leis é onde as pessoas entram, geralmente, e saem. O que deve ser feito? Eu acho que nós temos que ter um Código Penal modificado, né? Estudado por pessoas que verdadeiramente entendem de Código Penal, porque muitas das vezes também nós temos um cidadão que não tem conhecimento nenhum, não é operador das leis, não tem conhecimento nenhum, foi eleito por A, B ou C, não sabe nem o tipo de lei que está criando. Tá? Perfeitamente. E propriamente colocam ali com muitas brechas, sem nenhum fechamento para esses infratores. Aí o que acontece? Nós temos leis que foram endurecidas, aí, por exemplo, Lei Maria da Penha, foi endurecido bastante, mas ainda tem muito a endurecer, porque tem muita gente descumprindo ainda. Há muito corporativismo. Se há corporativismo de homens, né, protegendo homens... É porque então, não leva a sério essa medida protetiva. Acabam levando o servidor público a não atender às necessidades que a própria lei tem. Tá? Nós acabamos de falar aqui, ouvimos o nosso amigo Zanella, falar aí, por exemplo, que muitas das vezes o Ministério Público não é punido, mesmo quando cometem, né, qualquer erro, ou seja, o servidor público, na pessoa do promotor, não é punido, mesmo quando comete muitos erros. Por quê? Porque muitas das vezes as falhas que existem no sistema de punição a esses cidadãos foi criado por outra pessoa que queria que essas falhas propriamente existissem. Vocês não viram aí propriamente, já estavam pronto o próprio, sabe, relator, né? Já estava pronto lá já sabe, a finalização da CPI. Nós vimos que juntou ali o Omar Aziz, todo mundo, com aquela pressão em cima do cara, todo mundo viu isso, não foi segredo. Queria que se tirasse a parte que indiciava Bolsonaro como genocida, porque certamente já tinha um complô ali. Não há possibilidade, porque ele é o responsável, né? Ele é o responsável, um manda e outro obedece.
Mesmo quem conduziu a CPI, que nós achávamos que estava bravamente quando o Renan Calheiros, com todos os problemas que tem. Vou lembrar que Renan Calheiros não tem protestos. Tem 10 inquéritos, sendo 9 no próprio STF, e o filho dele tem uma condenação de primeira instância por improbidade administrativa, tá? Que vão responder na justiça. Isso não justifica qualquer trabalho que ele venha fazer. Ele tem legitimidade com os eleitores que o colocou no poder em que ele está, na cadeira que ele está, para complementar todo o trabalho que ele fez na CPI. Mas na hora de terminar, quando ele deixou vazar que seria 11 crimes que Bolsonaro iria ser imputado, baixou para 9. Baixou para 9, porque certamente começou aquele complô todo, o Aziz, dizendo que, nossa, que ficou decepcionado com o relator, que o relator fez... Nós já sabíamos que aquilo ali era uma tratativa, tipo assim, vou tirar 2 crimes seu e você, sabe, me ajuda com isso. Nós sabemos que é desse jeito. Só que a culpa disso tudo começa aonde? Começa nas urnas lá atrás. Eu estou mentindo, Zanella? Começa nas urnas lá atrás. Se o cidadão não sabe quem é que ele vai colocar para te representar na Câmara e no Senado, então, infelizmente, essa pessoa não terá representatividade na mudança do Código Penal. Outra coisa que vocês vão conver comigo. Vocês verem deputados ir nas cidades suas pedir voto. Certo? Vocês nunca viram nenhum cidadão abordar um deputado e falar assim, olha, vou votar em você, mas quero que você mude o Código Penal brasileiro. Não. Não, eu quero que você mande uma emenda para cá para me calçar minha rua, para fazer uma creche, para não... Ninguém cobra mudança nos Códigos Penal. Só que na hora que acontece um problema na família, todo mundo lembra, vixe, olha o Código Penal aí, não foi mudado. Por isso que a maioria dos parlamentares vivem das emendas. Estão lá para... Na minha cidade, por exemplo, veio aqui, por exemplo, sabe, no quarto que o Zanella está falando, veio aqui, por exemplo, sabe, o governador do estado de Minas Gerais esteve aqui. Todo mundo, professores estavam lá batendo palma, olha que maravilha. Só que no dia que ele veio aqui, ele veio trazer uma lei para municipalizar as escolas que eram estaduais. E estavam lá os professores que iam perder o plano de carreira, que iam perder, sabe, os seus benefícios conquistados com muitas lutas, desde a redemocratização do Brasil, estavam lá batendo palmas. O que ele entendeu com isso? Ele entendeu, olha, eu estou em alta, o projeto que eu trouxe para rebaixar os professores e municipalizar as escolas, eles estão aprovando. Foi isso que ele levou daqui. Agora, deixa se todo mundo virasse a cara e falasse aqui, não, rapaz, seu safado, você veio para cá para, sabe, para terceirizar a obrigação que o Estado tem. Aqui não. Mas quantos sabiam o que ele estava fazendo aí? Quantos que sabiam o objetivo da visita dele? Quantos que sabiam? Não, mas é assim, mas o projeto Somar já estava aí, ele propondo a privatização da educação em 100%. Aí você vê, aí nós estamos falando, aí vocês perguntam o que uma coisa tem a ver com outra toda. Quando um deputado vai na sua cidade, não existe nenhum cidadão da sua cidade que vai peitá-lo e dizer assim, olha, nós queremos a mudança no Código Penal. Está errado aquele Código Penal. Olha, bandidos estão sendo soltos, sabe? Milicianos estão matando pessoas, mulheres estão sendo agredidas, crianças. Nós queremos a mudança no Código Penal. Não, ninguém lembra. Chega todo mundo lá dizendo, olha, minha rua está precisando de uma emenda de 100 mil, você tem 15 milhões em emenda, manda uma de 100 para minha rua. E ele vai lá e manda, que ele acha que é só isso que está precisando. Agora tem um outro fator, né, amigo Osmar, a questão das más investigações, das más apurações, dos maus julgamentos, né, amigo Osmar? Comente aí sobre isso aí. Também existe a parte que, muitas das vezes, na hora do indiciamento, na hora de indiciar o cidadão ou o infrator, né, geralmente, não é feito as coisas da maneira que tem que ser. Mas nós vimos também que os concursos públicos, não estou dizendo todos, e não estou generalizando, muitas das vezes não serve para outra coisa. Para algumas pessoas só serve assim, vou ter meu emprego garantido. As pessoas não querem saber de assumir seus cargos. Não querem saber de chegar lá e dizer assim, ó, eu sou policial, passei no concurso, tenho que ser polícia, tenho que obedecer às leis, tenho que obedecer ao Estado, sabe, tenho que ser obediente. Você viu até policiais aí convocando pessoas para ir para o 7 de setembro, onde nós sabemos que a Constituição proíbe, que as leis proíbem, mas eles estavam lá fazendo vídeo, olha, todos na rua amanhã para defender o mito. Foi isso que nós vimos. E essas pessoas, infelizmente, não foram punidas. Eles não receberam qualquer
punição exemplar para que o Estado mostrasse assim, o Estado é soberano, você é representante, não é o Estado. Mas, Charles, qual é o objetivo? Mas qual é o objetivo da TV em mostrar matérias como essa aí, entendeu? Fazer esse sensacionalismo todo, como mostrar o vídeo lá da mãe torturando a criança. Qual é o objetivo? É indignar a sociedade para que a sociedade não discuta o quê? O que tem que ser discutido, que é a fome que a Silvia citou aqui, que é a falta de emprego, a falta de educação, entendeu? A mídia quer que o povo fique discutindo a mulher que torturou a criança lá e que o povo não discuta a situação precária dele. Tudo tem que ser discutido, meu caro Zanelli, né? Zanelli, tem que ser discutido. Não tem como a gente deixar nada. A fome tem que ser discutida, o desemprego tem que ser discutido, más ações localizadas de alguns policiais tem que ser discutido, más ações de políticos tem que ser discutido, o mau voto tem que ser discutido, a população precisa mudar. Olha, conheço o político, conheço as ideias dele, conheço o projeto. Às vezes é melhor você votar num que nunca esteve lá, porque o que já está no terceiro mandato, se não fez nada, não fez muita coisa, não sequer brigou pelos seus direitos, essas pessoas não devem votar mais nesse tipo de gente. Para que vota no marginal corrupto, que nem o Aécio Neves, que nem essa turma do agronegócio bilionário aí, é cheio de gente rica lá dentro do plenário, que só defende o agronegócio, que só exporta para fora, né? Tem muita gente boa que poderiam contribuir muito, muito mais do que gente rica. Gente rica não defende gente pobre. Gente rica só defende gente rica, né? Então, é isso. Então, tudo precisa ser discutido, tem que ser denunciado, os crimes cruéis têm que ser mostrados para a sociedade, mas a política, infelizmente, não tem político com vergonha na cara suficiente para mudar as leis. Concordo com você. É que nem o amigo Osmar disse, o juiz mata um, o juiz lá roubou 400 milhões, qual foi passou um diazinho ali detido, mas compulsória. O outro juiz aqui no Ceará mata um cidadão trabalhando no supermercado como segurança, né? O cara dá um tiro na nuca do cara, passou uns diazinhos no hotel do bombeiro, recebeu compulsória, salário pro resto da vida, com todos os benefícios. Esse é o problema. Então, essa discussão precisa ser debatida no contexto geral. Vamos lá, pode ir pra frente. Deixa eu só citar uma pergunta aqui de uma mulher que está insistindo, ela já mandou 10 vezes aqui no Message a mesma pergunta. Alzira Souza Fernandes, ela fala assim, sou brasileira nato, moro em Portugal. Gostaria de saber por que vocês defendem tanto o Lula. Por que nós defendemos? Por que nós defendemos todo mundo? Essa é muito fácil. Essa é muito fácil, cara. É o cara que erradicou a fome no Brasil. É o cara que erradicou a fome no Brasil. É o cara que levou o Brasil para a 6ª economia do mundo. Entendeu? E hoje tá o cara que gerou o cara que gerou 22 milhões de emprego. Entendeu? Cara, é o melhor presidente que eu vi nesse país. Aí eu vou perguntar, por que eu defendo? E porque o cara é um operário, o cara veio de baixo. Veja a biografia do cara. Você veja a biografia, da onde ele veio, o que ele passou. Aí você vem perguntar para mim, por que eu defendo? É porque você não conhece o Lula. Se você está me fazendo essa pergunta, é porque você não conhece o Lula. O amigo Osmar também vai dizer por que ele defende o Lula. Eu vou lembrar vocês que, segundo ela, nós estamos sendo assistidos de Portugal agora. É importante para nós. Então, assim, ela deve estar com alguém na sala da casa. Como é o nome dela, por gentileza? Alzira Souza. Alzira Fernandes Ferraz. Um minutinho só, JJ. Um minutinho só. É importante para nós isso. O que acontece? Ela está na sala da casa dela, segundo o que ela colocou aqui, com diversas pessoas que acham que o Lula não foi bom, e ela assiste o programa da gente, colocando como exemplo para essas pessoas. Então, nada mais justo do que todos nós colocarmos aqui a opinião de cada um de nós sobre esse Perfeitamente. Assunto. Eu gostaria de ouvir a do Osmar. Nem querer diminuir. Eu gostaria de ouvir o nosso amigo Osmar. O amigo Osmar. Osmar, fique à vontade.
Bom, vamos lá. Sobre esse... Eu não vou fazer média, não, mas eu vou concordar em partes com tudo. Eu compreendo a revolta do Jackson, realmente revolta. Eu fiquei até um tempo abalado. Ontem eu fiquei abalado também com o depoimento daquela moça também. Tá? Eu sou muito sensível. Eu gostaria de ouvir também, né, sobre aquela moça. Tem notícia dela? Não tem. Isso, seria interessante. Manifestar hoje. Então, quando eu vejo... Não saiu da minha mente até agora. Continua, Osmar, desculpa, continue. Também foi na mente. Quando eu vejo cenas desse tipo aí, eu procuro me conter. No passado, eu partia para cima. Eu já fiz algumas coisas na vida, não vou relatar aqui, que é tudo impulso. Impulso. Eu fiz por impulso. Eu acertei, mas eu podia ter errado. Certo? Eu acertei. Eu podia ter acabado nas masmorras da ditadura por coisas que eu fiz no impulso. Hoje eu não me impulso mais. Hoje eu paro e sinto aquele aperto no coração. Foi o que eu senti agora. Às vezes a gente vê algum vídeo das pessoas espancando, a gente fica torcendo para que aquela cena acabe, para que pare aquela coisa, aquele tipo de coisa, ou para que aconteça que caia um raio, um meteorito do céu e exploda a cabeça daquela pessoa. Quando a gente está envolvido nas emoções, a gente é um péssimo julgador. Por isso um advogado não pode defender suas causas. E eu, no caso, você também, Jota, que se envolve, que tem empatia, que sente, que sofre com essas coisas, seria um péssimo juiz, um péssimo defensor, porque nós vamos agir por emoção. A Silvia disse que apanhava todo dia, até do pai dela, tal. Eu apanhava todo dia santo e todo santo dia também. E como o Zanella falou, ele foi criado assim. Meu pai não foi tanto criado assim. É que eles eram besta mesmo. Agora, os meus filhos, raramente eu pus a mão neles. Na verdade, só da minha filha e do meu filho. O outro filho nunca pôs a mão nele, o outro minha filha aqui nunca pôs a mão nela. E foi uma vez só, certo? Eu sempre fui um pai brabo quando necessário, mas nunca fiquei espancando, porque eu não vejo sentido nisso, tá? Agora, quanto à pena de morte, eu sou contra, até pela minha educação religiosa, né? Que eu sou espírita, de ascendência espírita, né? Eu acho que pena de morte não resolve. Essa menina, na minha opinião, tinha alguns problemas também para ser acerto no passado. Certo? Então, nós julgarmos, nós acaba cometendo erros, porque não temos conhecimento do que tem por trás disso. Mas agora, que a mãe é uma piranha, ela é, certo? E que esse cara que está filmando é um filho de uma santíssima, maravilhosa mãe, ele é. E a gente espera que lá no presídio eles recebam o que merecem, a cada um segundo as suas obras. Mas nós não queremos sujar nossa mão de sangue. Certo? Eu não quero atrasar minha existência. O que a gente espera é que tenha prisão realmente para essas pessoas exemplar, que a justiça seja larga a mão de ser essa porcaria que é, e que faça justiça com o pobre, com o rico, com o preto, com o branco, com o vermelho, com o azul, com o amarelo, mas faça honestamente. O Aécio Neves, até eu vou corrigir o Charles, que o Charles está aumentando a cocaína do avião, é 445 quilos. Você está aumentando 5 quilos lá, não faça essa covardia com a essa, ele é tão bonzinho, né? Não. Naquele avião também... É que 5 quilos ele tinha cheirado já. 5 quilos ele já tinha cheirado. Então, eu gostaria de responder também aí. Naquele avião, eles falam que tinha 40 quilos. Tinha 39.800. Cheiraram 200. Então, o Blairo Maggi, é isso mesmo? Que ele tinha um apartamento de 51 milhões? Essas pessoas são ricas, estão acima da lei. Então, se nós for querer punição, justiça, pena de morte e tal, vai ser só para preto, pobre, prostituta e petista. É para os 4P, preto, pobre, prostituta e petista, certo? De repente vai entrar padre nessa história, pastor não vai, tá? Então, eu sou contrário à pena de morte, não resolve a situação, não vai resolver mesmo, né? Mas punição exemplar, sim. E que essa porcaria de justiça brasileira deixe de ser porcaria. Isso. E tá? Essa lei essa mesma lei que serve, amigo Osmar, e que essa mesma lei que pudesse punir com trabalhos forçados é 30 anos de cadeia, você não vai ter um dia de redução, não vai ter um dia de saidinha, um dia de nada. É 30 anos com trabalhos forçados. Você vai trabalhar para pagar a sua despesa. É um juiz da mesma forma, é um promotor da mesma forma, é um policial da mesma forma. Para tomarem vergonha na cara aqueles poucos
marginais, seja o juiz, aquela minoria de vagabundos marginais que cometem crime, que se corrompe, que espanca mulheres, a exemplo de uma minoria de policiais marginais também, que usa a farda do Estado, comete crime contra o Estado, comete crime contra a sociedade. Não é tão minoria assim, não. Mas localizado. A exemplo dos políticos. Isso. Esses também deveriam, quando forem conflagrados, a materialidade penal dos crimes cometidos, também é 30 anos com trabalho forçado, né? Não me interessa quem que é. Comprovou a materialidade do crime, seja o ministro do Supremo, seja o presidente, seja o deputado senador, seja o juiz, seja o desembargador, o promotor, ou policial, não importa, ou qualquer trabalhador, comprovado, investigação séria, que hoje nós temos investigações, de 100%, 8% é apurada só, e dessas 8%, 3% ainda fica no meio do caminho. Então, enquanto não houver seriedade nas investigações do Código Penal, não há melhoria nesse país, infelizmente. Agora, respondendo a mulher aí, eu vou dizer por que eu defendo o Lula. Primeiro, rico não defende pobre. Rico lasca com a vida do pobre. Vamos lá, a senhora está em Portugal. Por que a senhora não ficou no Brasil? Primeira pergunta. País socialista. Por que eu defendo o Lula? O Lula, a sua vida foi de luta pelo trabalhador. O Lula foi preso no regime militar não como criminoso que tenha cometido qualquer crime, mas que era proibido na ditadura fazer manifestação. Né? Reunião com três pessoas, imagine com 170 mil pessoas, trabalhadores lutando por direito, porque naquela época não tinha direito, queria direito da carteira assinada, direito a horas extras, direito ao melhor salário, direito a férias, que hoje está sendo tudo tirado. Né? Só não caiu agora porque o Senado rejeitou o fim do 13º, o fim do FGTS, fim de férias, fim de almoço e fim de vale transporte. Ainda bem que o Senado rejeitou, porque a Câmara passou com o Arthur Lira. Porém, minha defesa do Lula é porque ele lutou a vida toda, continua lutando pelos direitos das minorias da classe de baixo. Não tem outro nesse país que lute pela classe de baixo, tanto quanto o Lula lutou e continua lutando. Para favorecer o trabalhador assalariado do mínimo, que é desvalorizado. Para favorecer aquele que não tem condição de comprar uma mansão, que precisa de uma moradia, que mora num barraco, ou muitas das vezes mora na rua, vive a vida toda de aluguel, passando necessidade, não consegue sequer dar um passeio com seus filhos. É por isso que eu voto no Lula. É por isso que eu defendo o que o Lula defende. Por quê? Porque favorece a coletividade maior que sustenta os pilares do país. Pois não, meu amigo? E o Lula fez tudo isso pelos pobres, sem tirar nada dos ricos, né? Porque os ricos ganharam muito dinheiro com o Lula. Os ricos ganharam muito dinheiro com o Lula. Então, cara, se teve um sujeito capaz de fazer uma conciliação de classe no Brasil, esse sujeito se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez os pobres ganharem, mas não tirou nada dos grandes, dos ricos. Ao contrário, eles ganharam o dobro. Isso, eles ganharam muito. Só para concluir aí. Vamos continuar para a gente conseguir chegar na Silva. Certo, mas deixa eu só concluir. Minha amiga, primeiramente, muito obrigado por você estar nos assistindo. É uma honra para a gente. Mande suas opiniões, por gentileza, compartilhe nossas lives. A gente está aqui aberto, a gente usa a democracia, não importa se você apoia o Lula, ou vota no Lula, ou vota, não importa. A gente aqui não faz mistificação disso. A gente quer um debate amplo, sério, democrático, mas pontuando aquilo que foi bom para a classe trabalhadora, para a classe pobre, para a classe de baixa renda, e aquilo que foi maravilha para quem já era rico. Né? Então, porque muita gente diz assim, porque muita gente diz, muita gente diz o Lula é comunista. O comunista tira do rico e dá para o pobre. O Lula não fez isso. O Lula não fez isso. Fez isso, Charles? E é por isso que o Lula fez isso? Não. Minha amiga Silvia, com você. Silvia, por gentileza, Silvia. Boa noite, companheiros. Eu quero falar para essa nossa ouvinte que está aí do outro lado nos assistindo, que fez essa pergunta, né? Por que a gente defende tanto Lula, fala tanto no Lula? Um abraço para você, obrigado pela audiência. E a minha resposta para você, minha querida, é simples.
Eu sou uma mulher de 53 anos, né, que fui uma sobrevivente da ditadura militar do Brasil, porque para mim foi uma ditadura. A gente viveu uma época de muita fome, recessão e miséria no Brasil, quando estávamos nas mãos dos generais. Depois disso, tivemos alguns outros presidentes, até chegar no presidente Lula, que pegou o Brasil, país falido economicamente, e conseguiu levar o Brasil para a sexta economia mundial. Foi a melhor época da minha vida. Lula humanizou a educação brasileira, trouxe o mais médico e fez com que a vida de muitos brasileiros mudasse. Fez com que as pessoas tivessem a opção de escolher em qual emprego queria trabalhar, de tanto emprego que nós tínhamos. O Brasil chegou a ser comparado com a segunda, uma das maiores potências do mundo, uma das, né? Porque nós não estamos entre nós estamos entre os 6 maiores países, as 6 maiores potências do mundo, onde quem estava fora do Brasil teve coragem de voltar para o Brasil, porque a gente começou a sonhar com um país melhor, com a economia mais justa, mais igualitária, onde todo mundo tinha acesso a coisas que a gente nunca teve antes, né? Quem lembra dos generais, que a gente não tinha absolutamente facilidade nenhuma, nem de emprego, nem de crescimento econômico, nem de ajuda social da parte dos presidentes de direita que esteve aí no poder de centro, né? E muitos outros que passaram por aí e que não chegaram aos pés da gestão do presidente Lula, que para mim foi um dos melhores que teve. Tivemos alguns percalços aí nos governos da Dilma, por conta de todas aquelas ações criminosas da Aécio Neves, da Câmara Federal, boicotando os projetos da presidente, para que nada delas fosse passado. Eles falaram que realmente ia impedir a presidente de governar, e fizeram isso criminosamente. Mas explicar isso aqui vai demorar um pouco. Então, eu sou uma pessoa que falo bem do Lula, porque eu presenciei muitos outros presidentes, muitas outras gestões antes do presidente Lula, e tive a graça de morar em Brasília nos dois mandatos de Lula e de escolher em que emprego eu queria trabalhar, que faculdade a gente quer fazer aqui no Brasil, a gente escolhe e tem condições de fazer, porque está muito barato. Tivemos assim, a abertura da economia para que a gente pudesse comprar carro, comprar casa, comprar eletrodoméstico, para que a gente pudesse viajar, foi barateado as passagens aéreas. Então, são muitas coisas que eu levaria muito tempo aqui relatando para a senhora o porquê que eu amo o presidente Lula. Eu não sou só uma pessoa defensora do Lula, não, eu sou fanática pelas políticas públicas implementadas no meu país, pelo ex-presidente que saiu do proletariado brasileiro e foi presidente do Brasil por 2 vezes consecutivas. Eu tive a honra e o prazer de viver os governos Lula, de votar em Lula e de estar aqui para falar nele. É um direito da senhora contestar isso, perguntar o porquê, mas não e a minha resposta para você, carinhosamente, é essa. Ela não contesta para o lado do mal, ela fez uma pergunta que ela deixou claro aqui para mim que tem mais pessoas assistindo, então certamente ela queria mostrar a opinião dos brasileiros. E a gente, né? muito agora dela, muito obrigado mesmo, de coração. Deixa terminar, por gentileza. Silvia, agora é claro que o Lula teve defeitos também, né? Claro que o Lula errou, claro que a gente tem críticas sobre o Lula. Ninguém é perfeito, né? É isso que eu tenho que falar aqui para essa nossa ouvinte, agradecer a ela pela audiência, agradecer pela pergunta, e a minha resposta pessoal é essa, e eu tenho certeza absoluta que em 2022 nós vamos estar em Brasília para a posse do presidente Lula novamente, porque somente uma pessoa com a experiência de Lula é capaz de economicamente salvar o Brasil dessa situação caótica que o Brasil está hoje. Então, até 2022, em Brasília, Lula presidente, eu tenho certeza disso. Ô, Charles, posso falar? Pois não, Zanella, fica à vontade. Né, é que eu vejo muita gente também dizer, as pessoas não podem ter, como é que é, político de estimação. Político é para ser cobrado, não é para ser idolatrado. Também eu concordo. Eu concordo, mas só que tem o seguinte, você tem que reconhecer quando um cara faz alguma coisa de bom, entendeu? Você tem que reconhecer. E você tem que olhar todo o saldo do que o cara fez.
O problema é que muitas pessoas, quando vão analisar o Lula, né, principalmente da parte da direita, eles analisam só as coisas que o Lula deixou de fazer, o que o Lula fez e não deu certo. Agora, eles não olham todo o saldo, não olham todo o contexto para ver se o saldo, dentre os erros e os acertos, se o saldo é positivo ou negativo. O saldo é extremamente positivo. Então, se não fosse assim, ele foi preso, cara. Ele teve um linchamento midiático, moral dele e da família dele para o Brasil inteiro, como ninguém no mundo passou. Ninguém no mundo passou esse linchamento que o Lula passou. E esse linchamento não é de 1 ano, não é de 2. São 40 anos que o Lula, desde que entrou na vida política, que ele está sendo linchado. Entendeu? E o cara vai preso na ditadura. O cara vai preso num processo de lawfare, assim, vergonhosamente. Fica mais de 580 dias na cadeia. Daí ele sai, recupera os direitos políticos e lidera a disputa eleitoral para a presidência da República. Como é que você pode dizer que esse cara não tem algo diferente? Sabe que o povo é tão idiota? O povo sabe o que viveu, gente. Não, o povo sabe o que viveu. O povo sabe. É tanto que eu vou pedir licença a vocês, Anela, que para a dona Alzira eu quero explicar um pouco diferente para ela. Ela vai entender o que eu estou falando e logo em seguida eu gostaria de pedir licença a vocês só para me explanar 2 palavrinhas. Primeira vez na história, o Brasil tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida externa. E olha que se liquidar a conta ainda sobram 4 bilhões de dólares de troco. O mundo quer os produtos brasileiros. Soja, minério, frango, aviões. Com as exportações em alta, mais dinheiro entra e todo mundo ganha. Isso é mais produção, isso é mais exportação, isso é mais importação, isso é mais emprego, é mais oportunidade, é mais salário. O Brasil está mais rico. O resultado é fruto da forte entrada de dólares no país na última década. Dinheiro que vem das exportações, recordes sucessivos de investimentos estrangeiros e até dos turistas. Com isso, o Brasil guardou dinheiro suficiente para pagar a temida dívida externa. Os números de janeiro ainda não foram fechados, mas a expectativa é de que o saldo fique positivo em 4 bilhões de dólares. Assim, o país passa de devedor a credor e poderia, se fosse vantagem, pagar a dívida externa à vista. Eu nunca vi o Brasil numa posição tão boa. O Brasil já teve uma das maiores dívidas externas do planeta. Durante a ditadura militar, o governo decidiu financiar a industrialização com empréstimos. O Banco Central americano triplicou as taxas de juros. 2 fortes altas no preço do petróleo também contribuíram para o cenário desastroso. A dívida passou de 50% do PIB, soma de toda a riqueza produzida no país. Endividado, o Brasil suspendeu os pagamentos em 1983, 87 e 89. Em 94, o país começou a equilibrar as contas. E agora, esse sufoco parece ter ficado para trás. Esta mudança de devedor para credor, com quase 200 bilhões de dólares na carteira, portanto, numa situação bastante confortável, que nos permite impor respeito ao longo de uma crise de crédito. Banco Central. Em 2003, o país tinha pouco mais de 16 bilhões de dólares em caixa. Neste ano, ultrapassamos os 180 bilhões de dólares, fora o dinheiro que o governo tem investido no exterior. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Isso é uma parte para a dona Alzira ter a certeza, e a outra parte que eu gostaria que ela tivesse certeza é isso aqui, ó. Tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul
em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui, a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do... Isso é só para vocês terem ideia, isso é uma reunião de líderes, e o mais interessante, ali se encontrava George Bush, né, que tinha lá a sua representatividade dos Estados Unidos, e na fala do Lula, os Estados Unidos foi retalhado ali, mostrando que nem tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Nós vimos aí um presidente que conseguiu articular políticas públicas com o mundo inteiro, políticas econômicas, trazendo resultados positivos para o Brasil, qual chegou a 380 bilhões de dólares aí, de fundo cambial. O Brasil passou a ter aí soberania, principalmente econômica, perante o mundo, se transformou a sexta potência mundial. Agora, o mais interessante para os brasileiros, nos 2 primeiros anos, o Lula conseguiu reduzir em 27,7% a taxa de pessoas que passavam fome, ou seja, a miséria no Brasil ele já conseguiu nos 2 primeiros anos. Com 4 anos ele conseguiu reduzir em 50,6%, só deixando bem claro para todos. E assim sucessivamente foi trabalhando incansavelmente até os 8 anos, qual alcançou abonar 36 milhões de brasileiros, principalmente, que passavam fome naquele exato momento. Isso chama políticas eficazes, isso chama articulação política, isso chama fazer políticas que, propriamente, têm a necessidade de um coletivo, ou seja, abrangindo, atendendo ali a necessidade de um coletivo, e não a necessidade de uma coisa que nós vimos hoje. Isso é política eficiente, em que levou o próprio Brasil não só à sexta potência mundial, porque nós temos muitos países que são muito ricos, mas a população interna são pobres. O Brasil fez o contrário. O Brasil tomou conta dos brasileiros, criando aí diversas medidas, como a Conab e diversas outras, resolvendo o problema da fome, e assim o Brasil se torna líder mundial em combate à fome no mundo, ou seja, o Brasil era articulador de diversas políticas contra a fome, que é de grande importância para todo mundo, né? O Brasil, o presidente fez uma das políticas mais eficientes do mundo, a política de inclusão social. Foi o presidente que mais valorizou políticas de inclusão social no mundo. Por isso nós somos aí lulistas hoje. Mas vamos continuar aqui. Rejane. Charles, Kelly, Charles, Rejane, meu celular vai cair a carga aqui. Madalena boa noite. Boa noite. Só um minutinho, só para mim poder passar esse telefone aqui. Kelly Regina Fagundes, pena prisão ultrapassada. Ultrapassada. Kelly Regina Fagundes, boa noite. O povo de Minas Novas já se arrependeram de ter votado em Bolsonaro. Ainda bem, que Minas Novas é próxima aqui da minha cidade. Vale de Quitionha também. Né? Maria do Socorro Barros Nascimento, pelo jeito, Godoy. Ela diz, em Lula, nós confiamos plenamente. Pois não, JJ, fique à vontade. Meu celular vai cair a carga aqui, né? Já estamos no final do quadro também. Lembrando que em 1999 morria-se 293 crianças por dia. Você sabe o que é isso? É um cargueiro, é um Boeing 747 lotado. 293 crianças, pesquisa aí, morria por dia por problemas causados, né? Desde a ditadura, desde o passado, que jogou a pobreza para debaixo do tapete, que foi isso que a ditadura fez, além de roubar bilhões e bilhões do povo brasileiro, e mentir e causar crimes de genocídio. Morria-se 290 crianças por dia em 1990 até 2002. O Lula trouxe essa taxa para 5%. Para você ter ideia da gravidade que era. Além dos adultos que morriam
por problemas causados pela fome, que gera vários tipos de problemas na saúde da pessoa, que o ser humano vai causando, elevando. Eu não sou médico, mas o médico explica muito melhor, né? Aí, se tiver alguém assistindo, mande uma mensagem aí para dizer qual é os problemas drásticos que causa a fome por muito tempo. As mães não tinham leite para amamentar suas crianças, né? Não esqueçamos de comentar que essas crianças no Brasil morriam de fome, gente. Elas morriam por consequências da má alimentação das mães na gestação e nasciam com inanição e não tinham condições físicas de sobreviver. Morriam em poucos dias. Eu acompanhei várias vezes crianças que saíam dos sítios nordestinos que morriam de fome. Essa era uma questão extremamente... Eu só acho lamentável. Eu só acho lamentável. A gente tem que vir. Eu só acho lamentável a gente ter que vir aqui. A gente tem que vir aqui e lembrar isso, né? As pessoas não pesquisam, não estudam. Hoje está no Google, gente. Entendeu? Eu fico aqui, pessoal, eu fico aqui hoje extremamente preocupada com a nova geração que foi criada dentro desses governos de esquerda aqui do Brasil, pessoas que têm acesso à educação, a boa alimentação, emprego pleno e saúde pública como a gente tem hoje. Eu fico impressionada quando esses jovens fazem apologia a ditadura militar. Esses jovens exaltam os generais, eles não têm noção do que foi o Brasil governado por generais, onde deixava o povo morrer de fome, onde nós não tínhamos emprego, onde nós não tínhamos ajuda da parte do governo federal de forma nenhuma no Brasil, onde o seu povo era largado na miséria, era largado para morrer de fome. Nós somos sobreviventes dessa ditadura. Centenas de trabalhadores brasileiros que eram oposição do governo militar foram assassinados sem direito à defesa, genocidas. Literalmente. Então, eu fico extremamente preocupada, porque eu sou uma das brasileiras que viveu dentro da pior fase do meu país, que foi na mão dos generais. Não venham aqui me dizer, senhores, hoje, que foram criados por todas essas regalias políticas dentro do governo Lula, que general brasileiro transformou o Brasil economicamente, politicamente. Isso é uma grande mentira, tá? Estou aqui, eu sobrevivente disso, para contar outra face daqui do Brasil que vocês não tiveram oportunidade de viver, porque vocês nem nascidos eram. Então, nós somos sobreviventes de uma ditadura militar vergonhosa no Brasil, onde o povo era jogado na miséria, no desemprego, na fome, as crianças nasciam e morriam de fome no Brasil. Eu fico extremamente preocupada quando eu vejo um jovem hoje tendo a capacidade, a desinformação de defender genocidas generais e chamar para que esses canalhas venham ser... fazer parte da política brasileira, que eu sou contra tudo isso. Tá? Então, é importante que a gente venha aqui, faça esses relatos e conte essas histórias para que o Brasil, de fato, seja alertado com relação a isso. Não estou aqui atacando ninguém, estou apenas relatando coisas que eu tive o desprazer de viver no Brasil. Tem muitos desses jovens que nasceram na época dos governos Lula ali, que hoje eles são cooptados para aquele discurso da liberação econômica, que tem que privatizar tudo, que o Estado não presta, né? Esse pessoal viveu no governo Lula, esse pessoal não sabe, não tem noção do que é um SUS, né? Do que é uma política de segurança pública. Para eles, eles são cooptados para aquele discurso liberaloide de que tem que privatizar tudo, de tudo que é do Estado não presta. Tem que privatizar tudo. Ontem, amigo Zanelli, ontem nós tivemos um quadro aqui, meu celular vai cair, aí o Charles continua aí, estou com 3%. Ontem nós tivemos um quadro aqui, está triste de uma moça, e eu estou com essa moça aqui na mente até agora, preocupado de saber como é que está essa moça. Fala, se o Charles souber o nome dela aí, depois fale aí. Ela estava pensando em tirar a própria vida, porque perdeu seus familiares nessa pandemia, perdeu várias pessoas, e assim, tem muitos casos no Brasil, tem muita gente no Brasil com esse mesmo pensamento de tirar a própria vida. E essa moça que nós tivemos emocionante aqui no quadro ontem, que mandou uma mensagem emocionadíssima, que pegou a gente de surpresa. Eu espero que ela esteja bem, que Deus abençoe a ela, espero que ela esteja
um pouco mais em paz com o seu coração, que tenha tirado da ideia esse negócio de tirar a própria vida, beleza? E a moça de Portugal aí, muito obrigado, a família de Portugal aí, eu não me recordo o nome agora, mas muito obrigado, a gente fica muito honrado a todos que estão nos assistindo. Nós chegamos mais um final de um Brasileiros em Debate, mas eu gostaria que cada um dos senhores fizesse suas considerações finais para que amanhã nós possamos voltar, né, com um novo tema e que, assim, eu até gostaria de nós termos uma reunião antes para a gente debater o tema, ainda embora o tema hoje foi livre, para a gente falar mesmo de diversos assuntos, mas amanhã, se tiver alguma novidade, alguém tiver um tema, manda para a gente aqui, para a gente aproveitar e já incluir, né, nessa publicação. Dizer para vocês o seguinte, é uma honra imensa estar junto com vocês, tá? Principalmente todos aqui presentes, não vou nem falar que um é melhor do que o outro, ou que o outro é pior, até pelo contrário, todos são excelentes. Nós só temos ponto de vista diferente, né? Eu mais o Zanella, por exemplo, nós temos um ponto de vista diferente sobre políticas futuras, e amanhã, Zanella, eu te convido para a gente fazer um debate sobre futuras políticas aí e políticos. Nós vamos fazer algumas críticas a algumas campanhas que geralmente são feitas. Hoje pela manhã, pela tarde, eu, Osmar e o Cello fizemos aí algumas críticas. O Cello colocou aí algumas posições que eu sei que você não concorda, porque eu já conheço o seu sistema político, mas eu acho importante, né, te ouvir, porque você sempre nos traz aqui, porém, as suas colocações, mas as suas colocações estudadas, mediante ao cenário que você vê também. E é de grande importância para nós, apesar de ter essa diversidade, essa divergência contraditória, mas nós aprendemos uns com os outros. É importante essa senhora que está em Portugal entender que uma das razões que nós temos para ser aderente, né, propriamente ao governo Lula, são todas essas que nós falamos, e poderíamos falar de muito mais, como o Silvio mesmo falou. Se nós formos adentrar, né, a dizer diversas, nós vamos ficar aqui a noite toda, porque foi 8 anos de governo, com mais 4 tranquilo da Dilma. Vou lembrar que tive uma crítica hoje muito ruim, eu queria até colocar isso numa outra live, né, sobre por que a Dilma, a partir de 2015, teve um outro comportamento. Nós sabemos que, a partir daí, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, junto com a LOA, já não foi mais votada favorável a propriamente o que o presidente podia fazer, a presidente, naquele exato momento, podia fazer. Exemplo disso, ela tinha lá 172 bilhões a mais lá para gastar dentro do próprio orçamento. Mas se não eram aprovados, infelizmente, ela não podia fazer nada sobre essas muitas obras que ficaram paradas, porque a partir do momento em que o gestor tem uma liberação, ou seja, que ele tem o dinheiro, mas não tem a dotação orçamentária, dentro da LOA, dentro da lei de diretriz orçamentária votada, ele não pode usar o dinheiro de maneira nenhuma, porque ele não tem autorização para isso. Caso ele use, ele entre na pedaladas fiscais. Então, isso eu tenho certeza que nenhum gestor quer entrar, porque ele acaba respondendo, mesmo saindo do cargo, fica a vida toda detido, respondendo por diversos crimes dentro da lei de responsabilidade fiscal. Agora, o mais interessante, estão mudando tudo e todas as regras para esse governo que aí está, que pode tudo, né? Nós vimos aí diversas coisas em que o governo faz e que pode tudo, são votados depois, são mandados para a Câmara depois. Eu estou acompanhando tudo isso e tenho certeza que tem muitos economistas e muitas outras pessoas acompanhando. Não está correto isso. Estão fazendo uma lei de exceção, um estado de exceção para dar exceção a esse governo aí, que lamentavelmente é um governo, canalha, que tem feito muito mal aos brasileiros, mas não tem tido oposição na Câmara nem no Senado. Só para vocês terem ideia, a cada 10 projetos de Bolsonaro que vai para a Câmara, projetos que estão propriamente da gestão em que ele vai exercer, não são bonificados para os brasileiros, só deixando claro, não é projetos que são bons para o Brasil, são para a gestão do mesmo. Todo projeto que o Paulo Guedes mandou, a cada 10, 9 são aprovados na íntegra. Eu nunca vi isso, eu sempre vi debater, sempre vi a criação de diversas emendas dentro de projetos, sempre vi a mudança de muitos e muitos projetos. Poxa, o PT mesmo, a cada 10 projetos que mandava, 6 eram devolvidos. E teve que trabalhar dessa forma o tempo todo. Bolsonaro, você pode acompanhar se eu estou mentindo. Na Câmara e no Senado, cada 10 projetos mandados, 9 são aprovados na íntegra. O problema é que ele não tem projeto para o Brasil.
O problema é que não tem projetos eficientes para resolver o problema do Brasil. Mas para a gestão dele, pode ter certeza que as pedaladas estão sendo todas perdoadas através dos projetos em que ele manda lá com pedido de suplementação, pedido, sabe, de dotação orçamentária e tudo mais. Fica tranquilo que sobre pedaladas ele não vai ter problema nenhum. Ele pode ter problema com outras e outras situações em que ele está criando para ele mesmo, com o Poder Judiciário futuro e por outras bandidagens. Mas pedaladas fiscais, ele está perdoado pela Câmara e pelo Senado, que tem votado em todos os projetos. Então, se fosse um presidente que não tem oposição, tivesse projetos para o Brasil, Zanella, meu amigo Osmar e Silvia, se ele tivesse projetos pelo Brasil, tinham sido todos aprovados. Coisa que o PT não tinha oportunidade. A presidente Dilma, eu me lembro de 2 projetos em que eu acompanhei justamente para a liberação de dinheiro para a transposição do Rio São Francisco e o outro para a construção lá da ferrovia transnordestina. Felizmente, todos 2 foi negado na íntegra. Foi devolvido imediatamente. Nós vimos aí, e foi tentado colocar no ano subsequente, que um projeto acaba queimando, ele só tem direito de voltar no outro ano, foi colocado no ano subsequente e foi negado novamente. Então, foi muitos outros. Se a gente ficar falando aqui, nós vamos ficar a noite toda. Foi muitos projetos, foi muita sangria. Quando você fala que vai sangrar o governo, você está falando que tudo que ele mandar, você não aprova. É fácil. Sabe, o governo fala assim, Osmar, eu tenho aqui 50 bilhões para investir. E você fala, mas você não vai gastar 10 centavos que eu não aprovo. Era assim, simples assim. Tá? Então, nós vamos trazer esse tema amanhã, Zanella, e eu gostaria de te convidar para a gente fazer parte aí. Zanella, fica à vontade, Osmar, fica à vontade, vamos fazer essas considerações finais. Zanella, vamos começar por você. Bom, eu queria agradecer o espaço, né, dizer que a gente tem que discutir muito, né, mas a gente tem uma pauta muito grande para discutir, é economia, é saúde, é educação, entendeu? Acho que o sistema penal, se a gente pode ter que discutir segurança pública, mas eu acho que a urgência no momento é a economia, principalmente por causa da fome, fome e emprego, e educação e saúde. Para mim, são pautas principais para o país, nesse momento. Entendeu? E como a gente já disse, a gente defende o Lula porque ele defende a pauta social, né? A gente vê os outros políticos aí, ninguém fala da fome. O único que toca o dedo na ferida, fala da fome, fala da dificuldade da pobreza, porque viveu a pobreza, é o Lula. A gente viu o debate dos candidatos tucanos esse dia, que os caras não estavam... o problema da fome nem passou longe daquele debate, né? Então, é por isso que eu digo que a gente tem que discutir, a gente vai discutir isso, né? A gente tem, às vezes, algumas diferenças, em alguns pontos de vista, mas eu acho que é sempre vista a melhorar, né? A melhorar e não a piorar. Então, amanhã, se eu tiver o convite aí, nós estaremos aqui de novo. Já está convidado. Desculpa eu abrir aqui já o vídeo daquela criança que nós passamos aqui. Infelizmente, eu gosto de deletar também. Criança apanhando, gritando, tudo mais, eu não gosto de jeito nenhum. Desculpa aí que eu acho que eu abri e a criança já saiu chorando. Osmar, fique à vontade. O microfone está fechado, Osmar. O microfone está fechado. Tudo bem. Pronto. Agora não está mais. Alzira, gostaria de deixar falar, porque eu não tive a oportunidade de falar, vou te falar para você agora. Por que eu sou favorável ao Lula? Desculpa, nós debatemos tanta coisa esquecendo de você, desculpa mesmo. Vai lá, fica à vontade. Não, sem problema. Então, queria falar sobre por que eu sou favorável ao Lula. Bom, eu não sou tão criança assim. Eu passei por vários governos. Eu vi a porcaria, a podridão que é as governanças. Governo militar é igual esse governo Bolsonaro. Entendeu? Só não tinha a transparência que tem agora. Internet, essas coisas. Mas era igual. Essa mesma porcaria que está aí. Tá? A corrupção foi generalizada.
Depois entrou o Sarney, que pegou tudo quebrado. O Sarney também não era grande coisa, mas ele pegou um país quebrado, 262% de inflação, da mão dos competentes tampinha de Coca-Cola no peito, certo? Sabe o que eu quero dizer, né? Aí veio aquele porcaria colocado pela Globo, menino bonito que luta karatê e tudo mais, um fiasco total. Pegou, também perdi muito dinheiro com aquele vagabundo, nunca fui atrás, deixei para ele comprar droga, porque ele gosta, né? Depois veio o Fernando Henrique, que surfou em cima do Plano Real, que não foi só ele que criou, não venceu com o Plano Real, quebrou a economia, mantendo a paridade do dólar e o real, quebrou as empresas brasileiras, permitiu que a concorrência estrangeira assolasse o país, tanto ele quanto o Collor. E quando chegou, em 99, tivemos esse vídeo que o JJ falou sobre as crianças que morriam. Chegou 2003, quando o Lula entrou, ele pegou um país com inflação altíssima, taxa de desemprego altíssima, devendo para o FMI, um país desacreditado, um país que tinha 660 e tantos processos contra a corrupção do Fernando Henrique, aquecidos pelo bumbum do Geraldo Brindeiros, que é tão canalha quanto esse Aras que está aí hoje, usa uma bunda, desculpe a expressão, para esquentar processos contra o governo, certo? E o Lula fez uma revolução nesse país, uma revolução imensa, imensa. Quem conheceu os governos anteriores, quem conheceu o governo do PT, não tem como ser diferente, não tem como pensar o contrário, certo? Então, com conhecimento de causa, com propriedade, eu posso falar, eu adoro Lula. Lula é um ícone, é uma pessoa ímpar, é um cara de extrema capacidade. E um homem capaz, teimoso, capaz de se entregar para a polícia para dizer, vou sair daqui quando provar minha inocência, e fazer isso. Lula vai ficar conhecido em gerações futuras, como ficou Getúlio Vargas, certo? Então, razões eu tenho de sobra. Depois que Lula saiu, o Brasil manteve nosso primeiro mandato da Dilma bem, depois começou a cair. Aí entrou esses canalhas que você conhece, que é o Vampirão, e esse genocida que está aí. Aí você está vendo o que está hoje. Agora, vocês estão num país socialista. Vocês sabem como é melhor um país socialista do que um país capitalista. Vocês estão sentindo na pele. Vocês estão em Portugal. Então vocês sabem como é melhor um país socialista, certo? Justiça social, redistribuição de renda, saúde para todos, educação, coisa que o Lula estava fazendo aqui, e que infelizmente alguns canalhas, vindo lá dos Estados Unidos, através do Foro de Atlanta, o trabalho de lawfare, que é calúnia, difamação, derrubaram, e um monte de idiota. O Brasil é um celeiro de idiotas. Estados Unidos também. Eu já vi entrevista com o eleitor de lá e são tão burros quanto os bolsominions, certo? Esse monte de imbecil idiota que a gente combate todo dia nas redes sociais, é possível deseleger um outro vagabundo no mesmo naipe desse vagabundo que está aí, ou quem sabe esse vagabundo de volta. Então a nossa luta é muito grande, nós estamos aqui desde 2013, aqui, ó, batendo martelo, desde que surgiu o WhatsApp, batendo martelo todo dia. Passamos momentos difíceis em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 foi um terror, 2019 foi um terror. Depois começou a cair a ficha, começou a mostrar a porcaria que fizeram. E agora, aquilo que a gente sempre disse desde o primeiro minuto, que essa facada não existia. Está caindo também. Então nós temos motivo de sobra para defender o Lula, motivo de sobra para defender o PT, motivo de sobra para dizer que vocês estão muito bem num país socialista. Portugal está com 5,5% de crescimento, não é isso? Vocês estão muito bem num país socialista. Parabéns, estão no lugar correto. De resto, eu quero agradecer as pessoas que participaram com vocês que participaram com perguntas, muito obrigado, tá? Eu entendi qual foi a intenção da Alzira, tá? Ela quis levar adiante um debate, né? E agradecer a presença do Zanera aqui hoje, da Silvia, do JJ, Charles, a Elaine não conseguiu entrar, uma pena, certo? E a criadora do grupo, que é a Marlene. Abraço a todos. E aquela senhora de ontem, boa sorte para ela, tá? Comunica com a gente aí. Fica todos com Deus, muito obrigado pela oportunidade. Até amanhã.
É isso aí, brilhantou aí, nosso amigo Osmar. Quero pedir desculpa, Osmar, nós pegamos o calor do debate aqui e esquecemos de colocar você para explanar tão bem. Silvia, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu quero aqui nas minhas considerações finais aqui lamentar, né, a fome voltando ao nosso país novamente, a tristeza de ver metade dos brasileiros sem emprego, uma tristeza muito grande, né? E falar para vocês que isso está muito fácil de ser resolvido, essa questão de emprego, com o emprego chegando aí, acaba parte da fome e da miséria no Brasil. Porque o brasileiro tendo oportunidade, ele trabalha assim, são pessoas extremamente guerreiras, empreendedores, batalhadores, resistentes de uma política corrupta, de um sistema político falido do Brasil. Quero dizer para vocês que com incentivo para a reabertura dessas pequenas empresas que faliram no Brasil na pandemia, já ajuda a resolver muito dos problemas do desemprego no Brasil. Com investimento, fortalecimento na construção civil, na indústria da construção civil, que foi falida pelo bandido, o juiz canalha, que faliu aí a construção civil brasileira, a maior empresa de construção civil do mundo, a Odebrecht, que tinha aí milhares de empregos que foram falidos por esse bandido que está aí, começando por esses dois nichos do mercado, a gente tem a oportunidade de gerar emprego e ajudar centenas de brasileiros a trabalhar, porque aqui ninguém está pedindo nada no Brasil. Nós precisamos apenas que os governantes se preocupem em reabrir essas empresas, em gerar emprego, né, para que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar e dar dignidade para as suas famílias. Quero lamentar essa miséria da gente estar vendo nas redes sociais as pessoas catando o resto, comendo osso. Isso é respaldo de uma política de um governo extremista que teve assim a abertura nas redes sociais de criar esse mito Bolsonaro e se elegeu através de fake news, através de mentira, conseguiu enganar metade da população. Está aí o retrato fiel dessa desgraça política que o Brasil vive hoje. Fica para você o legado de uma irresponsabilidade de ter colocado aí no poder esse grandíssimo ator, que para mim esse cara nunca foi político, e sim um grande ator, que lacrou nas redes sociais, conseguiu enganar a sociedade brasileira, conseguiu difamar um presidente que governou tão bem como o presidente Lula, distorcer a imagem real do Lula e transformar o Lula assim, nas redes sociais em uma das maiores farsas que ele pôde criar em cima da vida de um dos maiores presidentes que o Brasil teve a oportunidade de ter. Eu quero lamentar tudo isso e estamos aqui lutando por um Brasil melhor, sonhando em colocar um presidente que nos represente, que atenda às nossas pautas, que resolva os problemas socioeconômicos do Brasil. Um grande abraço para você, Kelly, Madalena, a Alzira, a todos vocês que estão sempre aqui nos ouvindo, nos abrilhantando com a sua audiência. Curte e compartilhe as nossas lives para que a gente possa estar sempre aqui conversando sobre esses assuntos extremamente importantes com vocês. Um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, viu? E até a próxima vez que eu possa voltar aqui novamente. Zeca Lopes diz assim, boa noite, mais uma excelente live. Zeca Lopes ainda diz, vocês estão de parabéns por essa grande iniciativa. Novamente, ele diz assim, que mais mulheres possam soltar a voz como essa grande mulher, Silvia. Parabéns, Silvia. Pessoal, é claro que nós estamos aqui, o maior interesse é incentivar as pessoas, levar a informação verdadeira, desfazer os fake news e ouvir aí pessoas de diversos estados, pessoas que participam de diversos grupos políticos durante o dia todo, né? Diversas informações, trazer as informações aos nossos ouvintes, pessoas que nos assistem, não importa de ontem. Ontem nós tivemos um show de pessoas de diversas localidades do Brasil. Amanhã eu quero que vocês me dêem um espaçozinho para me conseguir continuar apresentando pessoas de diversas cidades que eu pedi, coloquei nas minhas páginas, que colocasse aqui a quantidade de habitante de cada cidade em que a pessoa estava falando, que é importante para todos nós. Nós sabemos com quantas pessoas nós temos a possibilidade, né, de estarmos falando, levar as informações reais, verdadeiras,
desmistificando os fake news e conscientizando as pessoas de uma politização positiva para um Brasil melhor. O Brasil só vai mudar quando as pessoas tiverem uma consciência política também. Não adianta a gente vir aqui falar de diversos políticos, as pessoas falam assim, mas eu não voto porque o Osmar vota em fulano, aí não gosto de cicrano. A gente tem que ter a conscientização do que cada um fez. É como o Zanella mesmo falou. Se nós não termos também o conhecimento, o discernimento de cada informação em que propriamente cada programa desse ou cada quadro desse leva também, as pessoas dificilmente vão estar preparadas para uma politização, para uma eleição futura, porque propriamente eles vão deixar novamente que os fake news invadam suas cabeças e propriamente já está aí, vocês viram bem claro, colocaram até uma mulher aí de outro país para vir denunciar na Record, achando que aquilo ia, ter ênfase, né, no Brasil. Graças a Deus, graças a programas como esse, grupos de WhatsApp, a politização tem chegado fortemente e pessoas como Bolsonaro, pessoas como Alan de Souza, né, e outros não vão conseguir mais induzir as pessoas da maneira que induziram, né, em 2018 para trás. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização a todos. E eu gostaria de trazer aqui, Zeca, muito obrigado pela sua participação. Ele diz, vocês já tomaram meu Jornal Nacional. Amo o análise do Chaves. Obrigado, do Osmar, da Silvia e agora do rapaz Zanella. Obrigado, né, pela participação sua aí. Ele diz assim, e do JJ Soares também. JJ tá aí, né, sempre junto conosco aí. JJ do Ceará. Valeu, Zeca. Um abraço. Osmar, manda uma boa noite para mim aí, Osmar. O Zeca está pedindo para você mandar uma boa noite. Zeca Lopes, manda uma boa noite para o Zeca aí. Nós estamos chegando mais um final. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Fica à vontade, Osmar. Boa noite, Zeca Lopes. Obrigado por participar aqui da nossa live, né? Espero que um dia você também esteja aqui junto com a gente aqui ao vivo, tá? Será um prazer. Abraço, tenha uma boa noite. Você, sua família, a todos. Zanella, para você que não conhece ainda, nós temos quase umas 40 perguntas e amanhã eu gostaria, assim, que nós... Boa noite para todo mundo. Estamos aí para responder. Nós conversarmos com o JJ para a gente iniciar e ter, assim, um pouco menos de fala para a gente conseguir, pelo menos, responder todo mundo, que tem quase umas 50 perguntas, pessoas falando de onde de várias localidades do Brasil. É importante demais para nós as perguntas que estão aqui, principalmente que vai diretamente ao entendimento de cada um, muitas delas. Tá? Eu quero agradecer vocês, dizer que nós chegamos mais um final, inteirando quase 2 horas de live. Um forte abraço, viu? E amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Zeca, todos vocês que participaram, compartilhe essa live com todos. Um forte abraço, fique com Deus e Deus que abençoe a todos nós, que nós seguimos nosso caminho. Silvia, Osmar e Zanella, um forte abraço, obrigado. Um abraço.